Em termos de liderança, para ser sincero, eu acho que, claro que foi um crescimento rápido, tive que lidar com pessoas de vários quadrantes, pronto. Mas para sermos bons líderes, nós temos que ter mais tempo. Nessa altura não tinha tempo. E temos que ter mais tempo, temos que ter tempo para pensar de forma mais estratégica, para não estar sempre a reagir. E esse período marcou-me. Obviamente contribuiu para o meu desenvolvimento profissional, mas eu diria que há pouco referiu exemplos que eu possa seguir. No caso que referiu era de más lideranças que me possam ajudar a ser uma melhor líder. Eu acho que este momento ajuda-me neste momento a refletir, no sentido de que eu não posso voltar àquilo que fiz na altura porque eu não tinha tempo. Olá, bem-vindos à terceira temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro, com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo na cadeira do líder Inês Drummond, vice-presidente da CMVM, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Inês, bem-vinda. É um gosto recebê-la. Obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. É natural do Porto, filha de pais economistas, e seguiu-lhes o percurso. Inês Drummond, atual vice-presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, licenciou-se e doutorou-se em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, a mesma que formou os seus pais. E apesar de ter chegado a sonhar com uma carreira no ténis, o seu desporto de eleição, e que praticou como atleta de alta competição até aos 18 anos, foi pela economia e pelo setor financeiro que se apaixonou. Fez carreira académica na universidade onde se formou durante 16 anos, mas ainda antes dos 40 já assumava no currículo o cargo de diretora-geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças, função que exerceu durante a crise financeira de 2008 e em parte do período de intervenção da Troika ao país. Foi, recorda, um crescimento rápido e forçado, muito exigente, muito marcante. Em 2012, rumou à Comissão Europeia para uma experiência internacional como assessora da Direção de Reformas Estruturais e Competitividade da Direção de Assuntos Económicos e Financeiros. Regressa a Portugal para integrar o Banco de Portugal, onde acompanhou matérias relacionadas com a avaliação de riscos e vulnerabilidades para a estabilidade financeira, tornando-se diretora adjunta do Departamento de Estabilidade Financeira. Desde 2022, que integra como vice-presidente a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Tem-se destacado ao longo do percurso por abordar temas como a digitalização do setor financeiro, a importância da literacia financeira e a necessidade de uma regulação proativa que acompanhe as inovações tecnológicas sem se tornar um obstáculo ao progresso. Desafios. É provável que muitos dos convidados deste podcast saibam do que estamos a falar. Desafios que ultrapassaram com a rapidez de reação e a velocidade de decisão dignas de um Audi. Na nossa história, de mais de 100 anos, podemos encontrar muitos exemplos destes. Por isso, escolher para esta curta pausa no seu podcast foi outro longo desafio. O melhor é vestir o nosso fato de competição e seguir o exemplo desportivo da Audi. É que ao longo de 3 décadas, a Audi venceu títulos sucessivos nos mundiais de rally, nas provas de resistência como as 24 horas de Le Mans, nos campeonatos de turismo e na Fórmula E. Isto é a Audi. Mas depois de tudo conquistado, veio a clássica travessia no deserto. Sim, veio o Dakar, a mais dura competição do mundo. E bastaram 3 anos para a Audi conseguir o que nenhuma marca tinha alcançado: o título de campeão, com um automóvel de sistema de propulsão eletrificado. E o que parecia ser uma duna intransponível, afinal, não era areia a mais. Por isso, quando ouvir falar de uma marca automóvel que ultrapassa todos os seus desafios, isto é Audi. Inês, bem-vinda à cadeira do líder. Nasce no Porto, numa família de economistas. Isso molda as suas escolhas de formação e de carreira, ou foi um processo natural que aconteceria mesmo que os seus pais tivessem outra profissão?
Acho que acaba por moldar, acabou por influenciar. Eram temas que se falavam muito lá em casa, mas é engraçado. Eu estava dividida entre dois cursos que não tinham nada a ver um com o outro. Economia gostava, sempre tive, pronto, alguma facilidade. Também gostava muito de matemática, que é uma questão relevante, e para a economia. E gostava bastante de debater economia, mas gostava também imenso de arquitetura. Achava que poderia ser algo que eu pudesse vir a fazer. E sinceramente, eu acho que depois o facto de ter os meus pais como economistas me ajudaram a seguir aquilo que acabou por ser a minha carreira até académica, não é? Porque depois até persegui os estudos nessa área e não estou nada arrependida. Mas não houve aquela influência assim de Inês, esta economia. De todo. Tanto que as minhas irmãs não seguiram a mesma área. Exatamente. Inês, até aos 18 anos conciliou os estudos com o ténis e era atleta de alta competição, portanto competia e tinha bons resultados. Como é que foi conciliar isto? Foi exigente? O que é que se leva para a vida da prática de um desporto de alta competição? Foi bastante exigente e eu acho que sinto até hoje o impacto no fundo desse meu período de vida. Obrigava-me, portanto eu comecei a jogar ténis relativamente tarde, aos 9 anos. Para quem depois joga ténis de competição é tarde, os miúdos começam muito mais cedo, não é? Mas a partir do momento em que de facto comecei a gostar e comecei a entrar em competições, comecei a ter uma vida muito, muito disciplinada, porque eu era relativamente boa aluna, não tirava mais notas, porque queria mantê-las, mas ao mesmo tempo depois tinha os treinos, tinha treinos de ténis, tinha a parte da preparação física, e portanto obviamente isto foi gradual, não é? Portanto, à medida que fui avançando na própria carreira, digamos assim, fui, sei lá, quando desistia, eu treinava todos os dias, de manhã à tarde, e às aulas ao final do dia, pronto, para dizer que às aulas, e pronto, depois era insustentável. Eu, de facto, eu seguia a carreira de ténis ou ia para a economia, não é? Que foi o que eu decidi fazer. Mas o que é que isso queria? Queria, de facto, uma disciplina e uma resiliência, agora está muito na moda, não é? A resiliência, que eu acho que me ajuda nos dias de hoje, não é? Quando temos um dia tão ocupado e temos que o subdividir em várias tarefas. Eu recordo muitas vezes aquilo que fazia quando era miúda. Claro, depois tem também alguns inconvenientes. Uma das coisas que me gostava imenso, não é? Estamos a falar dos meus 15, 16 anos, em que os meus amigos vão às aulas, mas depois a seguir encontram-se e saem, começam a sair à noite, ou na altura até se saía à tarde, não era? Havia umas discotecas. E eu, essa parte, não fazia. E portanto isso também me custou um bocadinho, não é? E quando cheguei à faculdade, obviamente isso foi também um fator libertador, não ter relevante, porque de facto é parte que se perde, mas ganha-se muito. E tinha os meus próprios amigos do ténis, era giro, uma época gira. O que é que pesou, Inês, na decisão de deixar o ténis? Porque chegou a equacionar a possibilidade de fazer disso uma carreira, sim, não é? Sim. Primeiro tive, portanto, em termos de minha carreira, sei que posso chamar uma carreira tenística, até foi bastante positiva, digamos assim, até aos 16. E aos 16, pouco depois de muito pouco depois de ter ganho o Campeonato Nacional de Sub-16, tive uma lesão no joelho. Fui operada, enquanto jogava ténis fui operada 2 vezes, depois ainda fui uma terceira já não jogava, e isso deitou-me bastante abaixo psicologicamente. O ténis é um desporto muito solitário, não é? Dependemos de nós próprios, não é? Tem esse inconveniente, digamos assim, façam um desporto de equipe. E de facto, uma das coisas que eu tinha, porque eu não sou alta, não era rápida, não tenho propriamente muita força, mas tinha a parte psicológica que me ajudava bastante, e senti-me ir abaixo psicologicamente com essa lesão, que foi muito. Ia melhorando, ia piorando, portanto foi bastante desgastante. E depois chegando, mas continuei, e quando desisti não tinha problema no joelho, ou seja, não foi a questão do joelho, isso deitou-me um pouco abaixo. Agora, chegando aos 18 e de facto eu tinha ali que decidir, ou de facto me dedicava ao ténis a sério e seguia a carreira tenística, ou então seguia os estudos e optei. Achei sinceramente que não ia conseguir chegar ao nível que eu gostava de chegar internacionalmente, e portanto acho que foi um movimento natural.
Ainda joga de vez em quando, ou nem por isso? Não por isso. Porque se tem muito isso, quando se deixa uma coisa de que se gosta muito, 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 não se quer lá voltar, é isso? Eu jogava, como disse há pouco, jogava todos os dias de manhã à tarde, para além da preparação física, tive, depois de desistir, 1 ano sem pegar numa raquete, porque até me gostava, era tão intenso. Depois quando resolvi deixei mesmo. E agora, pronto, não se propicia, mas não. Esta transição do desporto para a economia e a entrada na universidade, a par com o facto de poder divertir-se, coisa que não fazia antes. Como é que foi gerir esta mudança? Porque foi uma mudança drástica na vida de uma pessoa que estava habituada a um treino intensíssimo e que não só deixa essa rotina, como entra para a universidade, que também por si é um mundo muito diferente daquele em que estava. Como é que foi esta transição, Inês? Foi relativamente natural, mas deixa-me só dizer, eu divertia-me no ténis. Divertia-me era de uma forma diferente, mas divertia-me. Mas foi natural. Eu não sei, as transições que vou tendo na minha vida, que eu vou encarando, uma vez tomada a decisão, acho que não tenho assim tido grandes impactos. E, portanto, foi uma transição natural. Tive, obviamente, uma vida diferente, mas também com bastante. O curso é exigente. E portanto estudava bastante e portanto mais uma vez a experiência que tinha tido antes ajudou-me, mas não sinto aqui, pronto, foi o choque da decisão. Aí de facto foi uma decisão difícil de tomar, mas uma vez tomada a decisão avancei. É para a frente. Exatamente. Inês, foi professora assistente na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Foi o seu primeiro emprego, não é? Portanto, porque entra para o mercado de trabalho por essa via, como professora assistente. Nesta fase em que decide começar a carreira por aqui, nunca tinha pensado em ir para uma empresa, em fazer uma carreira. Fazer carreira académica era uma coisa que de facto queria, que de facto tinha nos seus planos, ou aconteceu? Não vou dizer que não tinha, porque trabalhei também para ter uma média para cá. E portanto isso era de facto uma hipótese que eu queria explorar. Na altura não sabia se ia conseguir entrar na Faculdade de Economia do Porto ou não, que eu gostava de ficar, porque gostava bastante da faculdade e do método também, do próprio ensino e da própria qualidade de ensino, mas portanto candidatei-me a outras posições também no setor privado. Quando soube que ia entrar na Faculdade de Economia, digo-lhe que tive a melhor entrevista de emprego, porque de facto fui para uma entrevista exatamente não vou dizer qual, mas uma empresa do setor privado, e fui completamente à vontade. E disse, porque eu até disse que não valeria a pena, e quiseram-me na mesma entrevistar, e porque já tinham entrevistado aliás 1 ou 2 vezes, portanto já estávamos na fase final. Disse, mas eu vou optar pela faculdade. Não, mas venha e tal. Portanto foi uma entrevista que eu tive completamente à vontade, mesmo tendo acabado o curso, não é? Porque há sempre aquela pressão de ter o nervoso miudinho, não é? Pronto. E de facto estava completamente à vontade. Foi das conversas mais giras que tive na altura. Pronto, ainda tentaram convencer, mas pronto, eu estava determinada a ir para a faculdade. O que é que se retira de melhor de uma experiência académica? Eu sei que a interação com outras gerações de alunos, outras visões, é sempre muito rica. Eu também gosto muito de passar por lá. Mas o que é que retirou de mais valioso destes 16 anos? E já falaremos depois. Eu sei que estes 16 anos não foram todos em exclusivo com carreira académica. Houve alturas em que exerceu também outras funções. Mas o que é que se retira de uma carreira académica de mais valioso? A carreira académica tem 2 ramos. Portanto, tem por um lado as aulas, não é? Portanto, lecionar, e isso é uma experiência. O primeiro ano, vou dizer que foi um ano espetacular, porque o primeiro ano, portanto, eu tinha acabado a licenciatura, comecei a dar aulas. A dar aulas de macroeconomia e basicamente ia umas aulas à frente dos alunos, não é? Ou seja, claro que já tinha tido aquela cadeira, claro que já tinha tido outras que me tinham dado background para dar aulas, mas o que é certo é que na preparação eu ia preparando ali um bocadinho à frente. Portanto, o primeiro ano foi um bocadinho estressante, devo confessar. Aliás, eu dava aulas à noite e com muitos trabalhadores, pronto, muitos alunos eram trabalhadores estudantes, e quando entrei na primeira vez para a sala de aula ficou tudo cá fora, porque achava que não era a professora. Possível. Pronto. Mas foi assim um ano um bocadinho estressante. A partir daí, já tendo as coisas bastante mais bem preparadas, etc., continuei a dar macroeconomia, portanto comecei a desfrutar mais precisamente dessa interação com os alunos. Gosto de interagir com as pessoas, e portanto isso foi de facto gratificante.
A segunda parte tem a ver com a parte, digamos, de investigação. E aí eu eu acho que tive muita sorte, porque eu quando entrei na Faculdade de Economia, portanto, para dar aulas, entrei numa determinada posição e entretanto, uma pessoa que tinha entrado numa posição mais acima do que eu, portanto, tinha tido capacidade ou possibilidade de escolher a cadeira que queria, desistiu. E como desistiu, por sorte, eu passei a substituí-lo diretamente. E, portanto, fui dar macroeconomia. E eu que tinha escolhido um mestrado em micro. E, portanto, mudei para macroeconomia. E depois, como queria manter, nomeadamente, a parte do setor financeiro, que era, no fundo, também algo que eu queria explorar, acabei por ter a sorte de ter uma área de investigação em que faz precisamente a ligação entre o setor financeiro e a macroeconomia, portanto, o chamado macrofinance, e que é de facto uma área que até se veio a demonstrar como muito relevante, nomeadamente na crise financeira. E, portanto, eu acho que tive muita sorte com este passo, porque acabei por ter depois uma área de investigação que me ocupou quer no mestrado, quer depois no doutoramento, que é extremamente cativante. E acho que ainda hoje acabo por beneficiar disso. Inês, em que momento é que percebe que queria um bocadinho mais do que esta carreira académica e gostava de ter outra experiência, nomeadamente seguir uma carreira mais ligada à política económica, às finanças públicas de uma forma mais ativa, com maior intervenção direta, não é? Impacto direto naquilo que são as decisões nestas matérias. Tenho tido muita sorte ao longo da minha vida profissional, devo confessar. Eu de facto estava bem na faculdade. Claro que é um trabalho, eu falei da parte positiva, não é? Há pouco. É um trabalho bastante solitário. A parte da investigação, a fazer a tese de doutoramento, e nessa altura até tive dispensa de dar aulas, portanto é um momento bastante solitário e, portanto, também tinha ali alguns stress. Sentia falta das pessoas? Um pouco, sim. Do relacionamento. Exato. Embora depois, obviamente, compensava isso quando voltei a dar aulas com os meus colegas que até hoje mantenho o contacto e são fenomenais. Mas depois, de facto, surgindo, ou seja, eu não andava à procura, de um outro desafio, estava na faculdade, estava a fazer o doutoramento, mas surgiu de facto esta possibilidade de ir para o Ministério das Finanças, precisamente trabalhar com o meu orientador de tese de doutoramento, que entretanto tinha ido para o Ministério das Finanças e eu até teve na altura que arranjar um outro co-orientador, e depois me perguntou se eu não queria ir, e aquilo de facto, trabalhar, eu não gosto muito de dizer para o mundo real, porque eu acho que a faculdade é um mundo real, não é? Sim. Mas de facto entusiasmou-me e disse: pá, isto era giro e tal. Até ele teve de facto uma influência bastante grande em mim e aconselhou-me, acho eu, da melhor maneira, porque na altura eu ainda não tinha acabado o doutoramento e de facto havia uma posição para ocupar no gabinete que eu onde acabei por depois dirigir mais tarde. E eu queria ir logo. E ele disse: não, vais acabar o doutoramento. Tens que acabar o doutoramento, porque se tu fores, vais começar a trabalhar e depois é mais muito, muito absorvente, e portanto vai ser difícil. Portanto, obrigou-me um bocadinho a acabar o doutoramento. E depois, quando acabei, fui, obviamente, coordenando com a faculdade, porque nessa altura já estava outra vez a dar aulas e, portanto, obviamente, acabando o ano letivo, juntei-me a. Como é que foi transitar da parte académica, mais teórica, ainda que mundo real, como dizia, para um contexto onde era preciso muitas vezes decidir rapidamente e com impacto direto, sobretudo naquilo que se viria a iniciar depois, porque isto coincide mais ou menos com aquela altura da crise financeira que não deve ter sido branda para quem estava nesse cargo. Exatamente. Eu fui precisamente em 2008, onde já tínhamos no fundo aqui a crise financeira internacional, e aí sim tive um impacto grande, porque eu vinha de um mundo em que para ter uma opinião, para escrever algo, e agora estou a centrar-me na parte da investigação, eu tinha que ler 20 papers saber exatamente o que é que se tinha dito, citar quem devia citar e, portanto, e depois tentar ter um valor acrescentado, e vou para uma posição em que me davam de um dia para o outro para ter uma nota escrita sobre determinado assunto, incluindo a minha opinião sobre o tema. E, portanto, isso de facto teve impacto. Eu lembro de me fazer de facto bastante impressão não ter tempo para ler, para saber exatamente tudo aquilo que se tinha dito sobre o assunto, para então poder falar sobre ele. Eu fui para o Ministério das Finanças, para uma direção bastante interessante, e fui fazer um trabalho engraçado, porque basicamente aquilo que
pretendia no Ministério das Finanças era, e que falou há pouco, na regulação. Portanto, como foi o meu primeiro contacto direto, fora da parte da investigação, porque eu também fiz investigação na área da regulação, com a relação financeira. E na altura, as negociações das diretivas e regulamentos na área financeira eram asseguradas pelos 3 supervisores. Portanto, pelo Banco de Portugal, pela CMVM e pelo então ISP, que entretanto depois transformou na ASF. E então o Ministério das Finanças queria ter alguém nas negociações, naturalmente, não é? Como agora tem, e a partir daí começou a ter, e as negociações são lideradas pelo Ministério das Finanças, com o apoio, obviamente, dos supervisores. Portanto, eu fui exatamente com essa função, e portanto tinha que rapidamente ter uma capacidade de resposta, não é? Porque era bastante exigente. Inês, o que é que recorda deste momento da Troika? Depois de estar quase ali no olho do furacão, como se costuma dizer, não é? Quais foram, no fundo, os seus principais desafios estando no Ministério das Finanças numa altura como esta? Foi bastante desafiante. Eu na altura já, portanto, era diretora do SPEARI. Tinha a meu cargo, no fundo, o departamento, não é? Ou a direção-geral, e de repente nós fomos engolidos pela necessidade de dar resposta rápida, nomeadamente nas negociações daquilo que veio a ser depois o memorando. E portanto se eu já tinha de facto, porque vamos lá ver, isto não foi de um momento para o outro, não é? Sim. Ou seja, não nos podemos esquecer de tudo aquilo que tivemos antes da entrada, digamos, vamos chamar de Troika em Portugal. Portanto, houve de facto ali um acelerar de trabalho e um foco muito diferente daquilo que era o foco quando eu entrei no Ministério das Finanças. E eu tive isso, de facto, custou-me bastante. Eu tive muito que me até desligar um pouco de algumas áreas que eram seguidas pelo departamento e deixá-las delegar, no fundo, em particular numa diretora adjunta que tinha na altura, porque a prioridade era outra e, portanto, foi de facto marcante por isso, em termos daquilo que era... De intensidade. Fundo, exatamente. Sim. Como é que lida com a pressão? O que é que, no fundo, a ajudou a manter-se firme e serena num processo conturbado como este, se é possível falar de serenidade? Exato. Era o que eu ia dizer, nem sempre firme e serena. Acho que um espírito de missão, sinceramente, ou seja, o país estava a atravessar uma altura extremamente delicada, extremamente difícil, saber no fundo que estavam a ser tomadas decisões com um impacto enorme sobre a população. E tentar fazer o melhor que podia naquelas circunstâncias foi de facto o mais marcante, digamos assim, nesse período. Eu nunca estive naquilo que se chama os gabinetes ministeriais. Sim. Portanto nós estávamos numa direção-geral técnica de apoio, mas de facto preparávamos muita da informação que servia depois também de base e estávamos obviamente também presentes nas reuniões, e portanto foram momentos, mas foram momentos de facto marcantes. Claro, tudo conta na nossa vida, não é? Todos os passos que nós vamos passando, que vamos enfrentando, digamos assim, ou todos os desafios que vamos enfrentando, melhor dizendo, acabam depois por nos moldar e explicar um bocadinho aquilo que nós somos hoje. E tal como falávamos há pouco do ténis, esse período da minha vida também acaba por ter influência sobre o que eu sou hoje. Na altura, eu digo-lhe agora, voltando à questão, e peço desculpa por não ter respondido diretamente, eu acho que se tivesse já a maturidade que tenho hoje, se calhar tinha reagido de forma diferente. Na altura foi, de facto, o fazer o melhor que podia com as pessoas que tinha comigo a trabalhar, e como sabemos, na administração pública às vezes não temos muitas pessoas para o efeito, e portanto foi tentar, juntamente com a equipe que estava mais focada também nessa área, fazer o melhor que podíamos pelo país. Uns anos depois tem o desafio da Comissão Europeia. Exato. Como é que surge este desafio e qual era a sua missão neste desafio em concreto? Foi engraçado, eu quando fui para a Comissão Europeia acabo por voltar um bocadinho à área mais diretamente relacionada com aquilo que foi a minha investigação durante a minha carreira académica. Ou seja, eu fui para uma direção-geral onde se lidava, nomeadamente, com um procedimento novo que foi criado precisamente
digamos que no decorrer da crise e como lições retiradas da crise, em que deixou de se focar apenas nos desequilíbrios orçamentais, como já se focava antes, mas também nos desequilíbrios, nos chamados desequilíbrios macroeconómicos, parte dos quais estão obviamente relacionados com o setor financeiro. E portanto eu fui trabalhar precisamente mais para essa área na Comissão Europeia, e acabei por ter um trabalho um bocadinho mais de análise outra vez, não académico, mas mais de análise, e teve obviamente uma componente muito interessante, que foi, deixei apenas de focar em Portugal para focar nos vários Estados-membros da União Europeia, portanto era um contexto bastante diferente daquele que eu tinha. Era uma ambição, Inês, fazer uma carreira internacional? Ter uma experiência fora de Portugal, ou não? Não, quer dizer, acho que perante a possibilidade de ir, acho que foi ótimo. Acabo por conseguir contactar, não é que antes não contactasse, porque muito do meu trabalho no Ministério das Finanças, por aquilo que eu acabei de referir, decorre da interação com a Comissão Europeia, com o BCE, portanto, com uma série de instituições internacionais. Agora é diferente, obviamente, trabalhar para uma e contactar com todas as pessoas que lá trabalham, com ritmos de trabalho diferentes, com experiências de trabalho diferentes, com formas, com culturas diferentes. E isso, obviamente, que também nos enriquece, e, portanto, foi também. Lá está, eu tive imensa sorte no meu percurso, e acho que, se calhar, se tivesse sido mais até para a parte do setor financeiro, não sei se teria depois decidido voltar, mas de qualquer forma não tive muito tempo, foi 1 ano e meio, mas acho que acabou por me enriquecer também em termos profissionais, precisamente por este contacto com outras. Aliás, só uma brincadeira, tenho um paper, um paper que tenho que escrevi, portanto lá está, que consegui voltar a fazer análise económica, e um paper que eu tenho em coautoria com o que agora é Ministro das Finanças em Espanha. Portanto, este mundo é engraçado, não é? O mundo é pequeno e, portanto, tem estas particularidades. Inês regressa ao Banco de Portugal em 2013 para trabalhar na área da avaliação de riscos e vulnerabilidades para a estabilidade financeira, nomeadamente a redução do crédito mal parado. O que é mais difícil em Portugal? É implementar mudanças técnicas ou convencer os diferentes stakeholders da sua importância? De quê? De implementar as mudanças? Depende das circunstâncias. A questão do crédito mal parado, os chamados non-performing loans, veio um bocadinho mais tarde. Portanto, eu venho para o Banco de Portugal para trabalhar para um departamento que tinha sido criado muito recentemente. Era um departamento que também, ou uma área que também decorre dos próprios ensinamentos da crise. Portanto, no fundo, o supervisor olhar não só para a parte micro, não só para as instituições individualmente consideradas, mas olhar para a parte macro-prudencial e, portanto, para a relação dessas entidades com a restante economia, com as famílias, com as empresas, a relação também com o próprio Estado, e, portanto, o impacto que isso tem e que poderá ter em termos também de sistémicos, não é? Como se costuma dizer. Portanto, esse foi o desafio, e lá está, mais uma vez, relacionado com aquilo que foi o meu background académico, não é? Portanto, a ligação entre a macroeconomia e o setor financeiro, neste caso mais focada no setor bancário, pela importância sistémica que tem. E depois, de facto, veio esse desafio porque, no fundo, se chegou à conclusão, e bem, que Portugal, só um bocadinho atrás, Portugal e Itália também tiveram, ao nível do crédito, vou chamar crédito mal parado, porque custa um bocadinho, mas pronto, acho que é mais é mais simples para as pessoas perceberem. Exatamente. Teve de facto características diferentes daquilo que aconteceu, por exemplo, em Espanha e Irlanda. Em Espanha e Irlanda, a própria crise e o tipo de impacto que teve fez aumentar muito significativamente o nível de crédito mal parado de forma muito rápida. E, portanto, houve ali logo, com a crise financeira, a crise soberana, um aumento muito significativo dos NPLs. Em Portugal e Espanha, tendo afetado em grande parte também as empresas, acabou por ter um impacto mais tardio, bastante significativo, mas mais tardio. E, portanto, o problema é, apesar de algumas questões associadas à crise financeira começarem a resolver-se, começamos a ver que, de facto, que estava aqui a aumentar, e estava a aumentar para níveis bastante significativos, e, portanto, que obviamente também poderia ter um impacto muito negativo na própria atividade económica. E, portanto, era de tal forma que tinha também, lá está, um impacto sistémico, e daí também envolver o departamento onde eu estava. E aí eu acho que houve, sinceramente, e aliás os resultados mostram, e voltando à questão que me colocou, obviamente que tecnicamente foi desafiante,
porque envolvia, que era a parte mais micro, a parte mais macro, envolvia uma série de stakeholders e uma série de soluções que tinham que ser analisadas, etc. E para qual seria a forma mais eficaz de resolvermos o problema, mas havendo consciência que esta era uma questão relevante e que devia ser resolvida, houve vontade de a resolver, tanto que agora temos, de facto, uma situação muito diferente. Muito diferente. E, portanto, eu acho que tivemos quer a análise técnica, quer depois a implementação das medidas necessárias. Inês, nas intervenções que tem feito, e uma delas até muito recentemente aqui num evento que tivemos no grupo, bate-se muito pela questão da importância da literacia financeira e da importância de investirmos na literacia financeira dos portugueses. Continuamos a figurar a meio da tabela ou abaixo de metade da tabela da OCDE, de países da OCDE, no que diz respeito a conhecimentos financeiros. Estamos a perder dinheiro por falta de literacia financeira, por falta de conhecimento financeiro. Estamos a deixar de beneficiar o que podíamos beneficiar do setor financeiro. Estamos. É de facto, eu acho que é um ponto muito relevante. Eu acho que, e tenho dito isso várias vezes, é um ponto relevante, não podemos deixar por causa ou pelo facto de termos baixos níveis de literacia financeira, deixar de fazer outras coisas. Isso não pode ser desculpa. Mas que de facto devemos investir mais na literacia financeira, eu acho que não só pela questão, que obviamente é também bastante cara aos supervisores e no caso da CMVM em particular no mercado de capitais, de proteção do investidor, ou seja, no fundo aquilo que a literacia representa em termos da primeira linha de defesa que os investidores ou potenciais investidores têm quando lidam com o setor financeiro ou com stakeholders que rodeiam o setor financeiro, e, portanto, uma questão de proteção contra os riscos, nomeadamente, estamos a falar, por exemplo, de situações já não do setor financeiro regulado e supervisionado, mas daqueles stakeholders com não tão boas intenções, nomeadamente questões de burla, de fraude, que existem muito e, portanto, protegê-los nessa medida. E muito também da questão agora dos influenciadores financeiros, não é? Que é uma área que também... Sim, mas que também podem ter um impacto positivo, ou seja, mais uma vez é preciso saber tirar partido daquilo que nos podem dar e, portanto, mas também terem atenção os riscos. Portanto, há essa componente que é importante, mas também o facto de não tirarmos partido daquilo que o próprio setor financeiro nos pode dar. E muito temos falado, aliás, na nossa conferência anual que teve lugar na semana passada, um dos tópicos precisamente que foi abordado foi até que ponto é que de facto é racional no sentido de obter uma maior rentabilidade haver, por exemplo, uma percentagem tão elevada das poupanças das famílias em Portugal afeta em depósitos, quando sabemos que no médio e longo prazo, ou seja, tendo no fundo aqui uma perspectiva de investimento não de muito curto prazo, mas com algum período temporal suficientemente alargado, digamos assim, as rentabilidades são bastante mais elevadas do que se investirmos em depósitos. Portanto, é esse tipo de, eu acho, de benefícios que poderíamos tirar mais se de facto investíssemos também mais na nossa literacia financeira. Ou seja, este baixo nível de maturidade que temos impede, na sua perspectiva, o desenvolvimento do mercado de capitais robusto em Portugal, mais robusto em Portugal? É uma das restrições. Eu acho que não é a única. Há várias questões que penso que poderiam ser endereçadas, como se diz, para no fundo termos um mercado de capitais mais relevante, mais com... E acho que beneficiando todos, beneficiando não só, que é o que estávamos no fundo a falar, das famílias, da forma como as famílias afetam as suas poupanças, mas também das próprias empresas que se financiam externamente. E temos neste momento, se olharmos para o lado do financiamento, as empresas estão muito dependentes do setor bancário e, portanto, teriam estruturas de financiamento mais robustas se tivessem, de facto, uma maior, digamos, uma parte do financiamento proveniente de outras fontes de financiamento, incluindo do mercado de capitais. Isso, obviamente, o desenvolvimento do mercado de capitais depende também dos próprios níveis de literacia financeira, mas também é certo que a própria literacia financeira acaba por ser incentivada se eu tiver uma maior ligação ao setor financeiro. E aquilo que nós vemos noutros países, onde de facto o mercado de capitais é mais desenvolvido, é que houve uma série de medidas, e vou só referir uma que eu acho que tem bastante impacto também para tornarmos a conversa aqui, para não monopolizar a conversa, mas por exemplo em países como por exemplo a Suécia, mesmo o Reino Unido, o desenvolvimento do mercado de capitais e o interesse, nomeadamente, e aqui falando outra vez das famílias pelo mercado de capitais, está associado, por exemplo, ao desenvolvimento daquilo que nós chamamos o segundo e terceiro pilar da segurança social, e que no fundo vêm
incentivar as próprias pessoas a saber, porque sabem que uma parte da sua poupança está afeta ao mercado de capitais e, portanto, interessam-se também mais para saber o que é que se passa no mercado de capitais e acabam elas próprias, para além dos planos que têm, para além dos incentivos também fiscais para investir no mercado de capitais, acabam por ter mais apetência a fazê-lo porque começam a conhecer melhor também os benefícios que o mercado pode trazer e, portanto, isto acaba por ser um processo endógeno, não é? Ou seja, o facto de eu contactar mais com o setor financeiro também melhora os meus níveis de literacia financeira. Por isso é que eu estava a dizer há pouco que a literacia financeira é importante, mas não devemos deixar tudo parado em função da literacia financeira. O que é que Inês consideraria importante e prioritário fazer para estimular esta literacia financeira, para investirmos nesta literacia financeira? Há algum projeto que conheça e que destaque como um bom exemplo do que está a ser feito nesta matéria e que possa dar frutos mais imediatos, digamos assim? Eu acho que há um fundamental, demora tempo, acho que a questão da literacia financeira demora o seu tempo para obtermos bons resultados, mas acho que há um ponto essencial que é a questão da literacia financeira nas escolas. Sim. Desde muito cedo, desde cedo. No fundo, abrangendo não só as pessoas desde muito novas, mas também abrangendo a população de uma forma generalizada, não é? E, portanto, não é necessário ter uma disciplina de literacia financeira, mas se tivermos um programa de literacia financeira inserido numa disciplina, em que obrigatoriamente e de forma sistemática os miúdos tenham desde muito novos e ao longo, porque a literacia financeira também se esquece, não é? Ou seja, principalmente nestas idades, porque são idades em que as pessoas não lidam tão frequentemente com o setor financeiro como noutras. Portanto, tem que ser sistemático, tem que ser duradouro ao longo do tempo e claro que para que tal seja possível é necessário também formar quem depois vai dar literacia financeira, portanto, os próprios professores. Ou seja, eu acho que a escola é extremamente relevante, não só nesta questão de uma reanálise que devemos fazer em termos da forma como a literacia financeira é incluída nos currículos, mas também olhar para os próprios professores e para a sua capacitação, porque são matérias que não são fáceis por vezes, ou seja, depende também, obviamente, do perfil do professor. Sim, mas sabemos de facto que tudo o que se passa na escola tem um potencial de contágio muito grande depois às famílias, enorme. Não é? Por via do que nos chega à casa no final do dia e do que as crianças relatam do seu dia-a-dia. Portanto, se percebermos que isso faz parte do seu cotidiano, seguramente fará do nosso, não é? Exatamente. Aliás, dá-se muitas vezes o exemplo da reciclagem. Sim. É um ótimo exemplo, não é? Portanto, a partir do momento em que de facto começou a haver esse foco nas escolas, os pais começaram também a dar mais importância a esse tema. Portanto, acho que... Inês, desde 2022 na CMVM como vice-presidente, que desafio é este? O que é que a move na CMVM? Eu sei que tem a tutela também dos recursos humanos. Como é que se gerem recursos humanos? É desafiante, mas extremamente gratificante. Mais uma vez uma alteração no meu percurso profissional, mais uma vez nada me arrependo e extremamente desafiante, ou seja, é dentro do setor financeiro também, é certo, mas com entidades diferentes, com um modo de funcionamento diferente e muito diversificadas. Nós temos a supervisão de um conjunto muito alargado de entidades, desde os emitentes, gestão de ativos, empresas de investimento, as próprias instituições de crédito na perspectiva da intermediação financeira, no que a supervisão comportamental diz respeito. Temos a auditoria, temos peritos avaliadores de imóveis, portanto é muito diversificado. Tive que aprender, que eu gosto, sinceramente, é uma coisa que me move também. Eu acho que temos que, a busca constante pelo conhecimento e a diversificação. Exatamente, e irmos conhecendo e irmos percebendo outras realidades. E é de facto, sim, tem também o desafio dos recursos humanos. Nós estamos dentro do Conselho de Administração, estamos organizados em pelouros, portanto eu tenho 3 pelouros. Um deles, recursos humanos, e que também traz desafios, mas é também extremamente compensante o trabalho que lá desenvolve, e o contacto com as pessoas, e no fundo, uma das preocupações, obviamente, que acho que qualquer entidade, quer no setor público, quer no setor privado, principalmente na atual conjuntura em que temos um mercado de trabalho bastante desafiante, bastante ativo, é também motivar as pessoas, não é? Ou seja, que as pessoas se sintam bem nas organizações. Fala-se muito, por exemplo, tive uma formação há pouco tempo sobre isso, que é muito interessante. Fala-se muito na longevidade e naquilo que é a nossa vida agora, que pronto, em princípio, em média, no fundo é bastante mais longa.
E isso também se aplica ao nível do período de trabalho. Ou seja, nós cada vez tendemos a reformar-nos mais tarde, também por questões que bem conhecemos, e portanto vamos passar mais tempo nos nossos trabalhos, no nosso emprego, e portanto é importante que as pessoas também se sintam bem e portanto isso em fases diferentes da sua vida. Exatamente, não é? Porque e, portanto, não queremos o mesmo no início de carreira que queremos num fim de carreira. Claro. E depois as pessoas são todas diferentes, não é? E portanto é um desafio extremamente interessante. Eu estou a gostar muito. É fácil atrair talento para uma CMVM? É difícil atrair talento para qualquer lado hoje em dia. Sim. Nós percebemos que de forma transversal, empresas, organismos públicos se queixam da dificuldade em contratar. O setor Estado tem muita dificuldade por via das questões até salariais também. Vocês sentem isso também? Como eu dizia, o mercado está bastante competitivo, exatamente, e obviamente nós, como não poderia deixar, temos obviamente digamos um nível de exigência também em termos orçamentais significativo, e eu acho que uma das principais características da CMVM, de um supervisor do setor financeiro, é no fundo também esta parte da policy, não é? Do facto de estarmos a fazer, de termos impacto nas decisões que tomamos, e isto estende-se, quer dizer, a todos os trabalhadores da CMVM, do impacto que tem o seu trabalho sobre uma área que é relevante, que é um segmento, digamos assim, do setor financeiro. E eu acho que, pelo menos, acho que é um fator que nos distingue de outras oportunidades, digamos, que, igualmente interessantes por outros fatores, mas acho que quem tenha de facto curiosidade também para saber como é que, por exemplo, falou há pouco da regulação, da supervisão, que tipo de análise e que tipo de decisões é que temos que tomar e que impacto é que isso tem nas próprias entidades que supervisionamos, acho que é extremamente estimulante. E a questão do propósito é uma coisa que move muito as novas gerações, portanto não interessa tanto. Às vezes a empresa ou o líder interessa muito o propósito da função, o propósito da missão. Essa identificação com o propósito é muito crítica. Exatamente. Inês, falava da questão da regulação. Como é que vê a relação entre a inovação tecnológica e a regulação? Estamos a conseguir acompanhar? Não estamos? Temos desafios? Que desafios? É ao nível da inovação. Sim. Nós temos desafios, mas temos oportunidades. Eu vejo com sempre. Sempre podemos ver sempre as duas perspectivas. E acho que de facto a inovação em várias vertentes relacionadas com o setor financeiro são uma oportunidade, não só para as próprias entidades que a utilizam e que no fundo podem, por exemplo, utilizar, estávamos há pouco a falar das questões relacionadas com a literacia financeira, porque no fundo um dos desafios que se coloca é precisamente o facto de agora, através do mundo digital, se chegar muito mais facilmente a um conjunto muito alargado de pessoas e, portanto, a digitalização do próprio setor, em particular o que digo neste momento no mercado de capitais, é de facto uma oportunidade, mas também é uma oportunidade para o próprio supervisor. Ou seja, nós temos obviamente que acompanhar esta digitalização das entidades que supervisionamos, também ao nível da regulação. A regulação deve ser neutral em termos tecnológicos, ou seja, a regulação deve-se aplicar independentemente da forma como o serviço ou o produto é prestado. Isso às vezes causa alguns desafios e temos alguns. E a própria União Europeia tem vindo a refletir bastante sobre isso. Portanto, isso é de facto um aspecto bastante positivo, mas os próprios supervisores, no fundo, também podem aproveitar a tecnologia para a própria supervisão. Okay. Ou seja, utilizar a tecnologia para tornar também a nossa ação enquanto supervisor mais eficaz. É o chamado subtech, esse é agora o termo que se utiliza e que é extremamente também desafiante. Envolve, no fundo, um tipo de skills, de expertise muito grande, mas temos também uns projetos muito interessantes e, portanto, também aqui o supervisor diretamente a beneficiar da tecnologia. Ao nível da regulação é um desafio, porque há muita regulação que foi feita já há bastante tempo. Sim. E em que, no fundo, o contexto tecnológico era completamente diferente. Ou seja, está tecnologicamente obsoleta, exatamente, não é? Como se diz das máquinas. Exatamente, e portanto é preciso ajustar. E portanto, de forma a garantir essa naturalidade, mas sem colocar nunca em causa o próprio bom funcionamento do mercado, a estabilidade financeira e a proteção do investidor, que falámos há pouco. Inês, na vossa conferência anual deste ano, o economista que já falou, que se realizou agora na semana passada,
O economista Luís Cabral defendeu que a Europa está claramente numa fase de excesso de regulação, uma complexidade que atrasa, por um lado, a revolução digital, sufoca a inovação, mas que também afasta os investidores do continente europeu. Como é que vê este argumento de Luís Cabral? Acha que é mesmo assim? É uma questão difícil. Mais uma vez, assim, como em tudo na vida, tem prós e contras, não é? De facto, o contexto europeu é um contexto diferente, ou seja, eu acho que temos também de ter em conta que temos um contexto muito diferente dos Estados Unidos, no sentido em que temos 27 Estados-membros, temos que, no fundo, também fomentar aqui algo que também foi bastante falado na uniformização, não é? Na conferência de uniformização, de integração, no fundo, de fomento do mercado único. Sim. E, portanto, também aí a relação é muito importante, exatamente para termos as mesmas regras. E, aliás, falou-se também na conferência da importância de agora termos regulamentos esses, em vez de diretivas, que se transpõem diretamente para a lei nacional e, portanto, sem espaço, sem a flexibilidade, como, por exemplo, as diretivas davam para algumas especificidades a nível nacional. Agora, a regulação, se é certo que em determinadas áreas é complexa, totalmente de acordo, e portanto acho que este esforço que a própria Comissão e o desafio que a própria Comissão Europeia lançou e que está a ser seguido por várias instituições a nível europeu, de simplificação, de ver onde é que nós podemos simplificar a regulação, é um meritório, digamos assim, é bastante importante. Agora, a regulação traz também, no fundo, a estabilidade que também necessitamos. O facto das entidades estarem sujeitas à regulação promove também com que o próprio mercado tenha mais confiança sobre essas instituições. Ou seja, as próprias instituições que têm, no fundo, que cumprir várias regras que prevêem exatamente essa regulação, beneficiam elas próprias da regulação, porque ela permite, no fundo, que a confiança que eu tenho sobre essas instituições seja maior. E, portanto, simplificação, sim. Acho que em algumas áreas, por exemplo, uma área que eu acho onde de facto se está a ir um pouco para além daquilo que é necessário, é a parte da sustentabilidade. Okay. Ou seja, surgiu, acima de tudo, porque foi muito rápido e foram criadas várias peças relativas e, portanto, de facto, isto foi um movimento muito acelerado. Muito acelerado, um tsunami regulatório aqui nesta área e, portanto, é necessário, foi de facto das primeiras áreas em que a Comissão Europeia atuou, ou está a atuar, mas sempre com este equilíbrio, ou seja, ok, vamos simplificar, mas não colocando em causa a confiança, no fundo, que temos que ter sobre as entidades, portanto, sobre as entidades do setor financeiro. Caso contrário, o próprio funcionamento do mercado é colocado em causa. Inês, deixe-me ir assim. Como é que se define enquanto líder? Nós estamos sempre maus juízes em causa própria. Mas aquilo que me parece, e também beneficiando aqui de alguns exercícios que fui fazendo ao longo do meu percurso profissional e que foram bastante úteis, em que tive também feedback das pessoas com quem trabalhava, que eu acho que é bastante importante. Eu acho que, primeiro, e já falamos disso há pouco, eu sou bastante comprometida com aquilo que faço. Eu visto muito a camisola e, portanto, eu acho que o nível que eu tenho de comprometimento relativamente às entidades onde tenho vindo a trabalhar é bastante elevado e gosto muito e acho que é essencial para qualquer líder. E, aliás, isso é um ponto que sei que é abordado várias vezes neste podcast, que é trabalhar com as pessoas. Gosto muito, no fundo, de ter empatia. Lá está, eu costumo falar de mim própria, mas aquilo que sinto é uma relação de empatia com as pessoas, porque elas são, no fundo, essenciais para o bom funcionamento de qualquer entidade, seja o setor público, seja o setor privado. E, portanto, quer este envolvimento e com as pessoas com quem trabalho, quer esta dedicação que eu tenho, acho que me caracterizam no meu percurso profissional. Que desafios enfrenta? Nós sabemos que vivemos agora num contexto ultra acelerado, em que aquilo que temos hoje como certo amanhã já não é e já mudou, em que a imprevisibilidade é grande, seja a imprevisibilidade política, seja económica, tudo isso, e que coloca muitas vezes as pessoas, as empresas, as famílias sob pressão. Qual é o grande desafio, ou quais são os grandes desafios que alguém que lidera equipas, que lidera pessoas enfrenta nesta fase, nesse contexto, Inês? Sendo obviamente uma questão cíclica, ou seja, o nível de incerteza vai variando e podemos dizer que neste momento de facto o nível de incerteza é bastante elevado, mas quer dizer, a mudança faz parte da nossa vida, da nossa Desde vida, sempre. ponto, quer profissional, quer pessoal.
E portanto eu acho que é essencial para enfrentarmos, nomeadamente uma conjuntura como a que temos neste momento, termos bem definidos onde é que nós queremos chegar, quais são os nossos objetivos, qual é a nossa missão, ter sempre isso presente, tentar, lá está, indo ao ponto do envolvimento que eu falava há pouco, para esta estratégia ser bem sucedida na própria definição dos nossos objetivos, envolver também as equipes, ou seja, não ser um processo top-down, mas ter um processo aqui bottom-up em que no fundo as pessoas também se revejam naquilo que é o fim, a finalidade e os objetivos principais de uma instituição, neste caso a CMVM, e penso que isso é extremamente relevante. Não é que depois todos ficamos contentes, porque nós somos todos diferentes uns dos outros, e portanto, obviamente, mas envolver no fundo as equipes na definição destes objetivos e depois ser suficientemente flexível para, tendo em conta o nosso objetivo final, ir no fundo ajustando quando necessário, tendo em conta aquilo que são os impactos do dia-a-dia que são inesperados e que temos que obviamente enfrentá-los e não podemos ignorá-los, não é? Já teve maus líderes, Inês? Eu não lhe vou perguntar quem foram. Já tive pessoas com quem gostei mais e menos de trabalhar. O que é que aprendeu de mais valioso com as pessoas com quem gostou menos de trabalhar? Isto porque normalmente nós aprendemos mais nos momentos mais difíceis para nós, mais críticos, não é? Eu talvez, lá está, pelo feitiço, por aquilo que vou sendo. Eu não vou dizer que sou, porque as próprias pessoas também vão mudando, mas que vou sendo, eu de facto tenho uma ligação muito grande às pessoas com quem trabalho. As coisas que eu gosto de facto no meu dia-a-dia é do contacto com as pessoas, é de ouvir as pessoas. Nós às vezes agora todos temos opiniões, sobretudo é tão bom saber as opiniões dos outros e tentar depois construir no fundo aqui uma linha de pensamento própria a partir daí. E portanto aquilo que se calhar retiro de pessoas com quem gostei menos de trabalhar é fomentar de facto esta ligação, porque é uma coisa que de facto não gosto tanto, é de pessoas que não ouvem e que tendem a decidir por elas, independentemente daquilo que é a opinião dos outros. E portanto, como também já tenho acho eu, essa propensão, acaba por amplificar esse meu caminho de ir ouvindo e de envolver os outros. Inês, o que é que valoriza mais numa equipa? Na equipa que trabalha consigo? O que é que para si é mais importante que aquelas pessoas que estão lado a lado consigo tenham? Tem obviamente um bom relacionamento de trabalho. Nós temos de facto temos um trabalho extremamente desafiante. Claro que podemos dizer, eu acho que isto se aplica, mais uma vez ouvindo alguém que é expert no assunto, nós temos sempre, ou podemos sempre queixar da falta de recursos que temos, em qualquer situação que tenhamos. Portanto, o trabalho também se multiplica e, portanto, a questão de falta de recursos pode ser vista em qualquer entidade. E, portanto, acho que não é por aí que nós devemos ir, mas acho que é muito importante ter uma equipe que, no fundo, consegue acompanhar-nos naquilo que eu referia anteriormente, ou seja, a chegar a um determinado objetivo, mas no fundo ir ajustando e tendo também a compreensão e dando valor acrescentado, dando contributo para chegarmos a esse objetivo da melhor forma, seguindo o melhor caminho. E depois ter aqui o equilíbrio que é necessário atingir e que acho que nas próprias lideranças, que é, por um lado, não se deixar estagnar, ou seja, não baixar os braços e dizer eu não tenho recursos para isto, e portanto não vou fazer e portanto não permitir que isso seja feito, mas também depois não chegar ao outro extremo, que é tentar resolver tudo e ir a todas e tentar, e no fundo encontrar um equilíbrio entre estes dois pontos, entre estes dois extremos, não é? Também não ir a todas para não cair para o lado a seguir, porque também não é esse o objetivo, não é? Portanto, ter uma equipe que permita, no fundo, navegar e chegar a um bom equilíbrio face a estes dois extremos, acho que é extremamente relevante. Olhando... E com sentido de humor, que é uma coisa boa, importantíssimo. Não é? Principalmente e às vezes falta tanto, não é? É muito bom, eu acho que é muito importante, acho que até porque ajuda a descomprimir, ajuda às vezes a atenção, portanto um bom sentido de humor também ajuda.
nestas situações. Olhando para este caminho, Inês, que concretizou até aqui, qual é que foi o momento mais desafiante para si, destes vários desafios que foi assumindo? Talvez em termos de desafios, talvez mesmo a altura nós chamamos a Troika, não é? Acho que isso foi, como disse, foi um crescimento muito rápido, muito forçado, pronto, necessário, não é? E que me levou um bocadinho à exaustão, porque o trabalho era muito, 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 e era no fundo ter que compatibilizar duas coisas, que era, por um lado, a prioridade naquela altura para onde todos estávamos focados e ia trabalhar muitas horas, muitas horas mesmo nesse campo, mas depois também havia obviamente o departamento que tinha, ou a direção-geral que tinha que ser gerida. Houve de facto, como eu referi, uma parte que de facto deleguei quase a 100% porque não tinha mesmo capacidade de a seguir tão de perto, mas havia tudo o resto que tinha que seguir e portanto também tomar decisões associadas à própria gestão da Direção-Geral com tão pouco tempo para o fazer. Isso foi pronto, acabou por me marcar bastante, por me trazer também aqui algo, vou ser sincera, alguma angústia também, porque foram momentos bastante desgastantes, mas senti sinceramente que fiz tudo, que se calhar podia ter feito melhor, não sei, mas quando olho para esse período da minha vida, acho que sinto-me com o dever cumprido, pelo menos sinto-me bem comigo própria, porque acho que dei tudo. Posso não ter tomado todas as melhores decisões, mas naquelas circunstâncias dei tudo aquilo que podia. Essa consciência é muito importante para um líder, não é, Inês? A consciência de que não somos infindos, não é? Sim, mas temos que ter tempo. Eu acho que, em termos de liderança, para ser sincero, eu acho que, claro que foi um crescimento rápido, tive que lidar com pessoas de vários quadrantes, pronto. Mas para sermos bons líderes, nós temos que ter mais tempo. Nessa altura não tinha tempo. E temos que ter mais tempo, temos que ter tempo para pensar de forma mais estratégica, para não estar sempre a reagir. E esse período marcou-me. Obviamente contribuiu para o meu desenvolvimento profissional, mas eu diria que há pouco referiu exemplos que eu possa seguir. No caso que referiu era de más lideranças que me possam ajudar a ser uma melhor líder. Eu acho que este momento ajuda-me neste momento a refletir, no sentido de que eu não posso voltar àquilo que fiz na altura porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para de facto gerir e liderar a direção-geral na altura que devia ter, e portanto é mais, até em termos de liderança, é mais esse ensinamento que nós temos obviamente que ter tempo e não nos deixar entrar, como eu muitas vezes refiro, numa máquina de lavar, não é? Uma trituradora. Uma trituradora, vezes, portanto só temos... Inês, o que é que diria hoje à Inês de 18 anos que deixou o ténis para se dedicar à economia? Eu acho que não me arrependo da decisão tomada. Acho que foi a decisão que tinha que tomar, e acho que os percursos são sempre assim, ou seja, a minha vida, por um lado tive sorte, mas foi tudo um conjunto de imprevistos, desde o momento em que saio da faculdade e que acontece aquilo que eu referi, com passo da micro para a macroeconomia por mero acaso, e portanto foi um conjunto de acasos que acabaram por resultar naquilo que neste momento sou. Portanto, se tivesse seguido uma outra via, outros acasos iria ter pela frente, mas eu acho que na altura acho que tomei a melhor decisão, e acho que não me arrependo daquilo que fiz, nem daquilo que depois foi o meu percurso na faculdade. Inês, o que é que a inspira? Inspira-me muito, peço desculpa por estar a repetir algo, mas que é de facto muito importante para mim. Inspira-me o contacto com as pessoas, isso inspira-me. Pequenos momentos inspiram-me. Ouvir pessoas que sabem de facto em determinadas matérias inspira-me imenso. Eu faço um esforço, às vezes por causa do próprio meu dia a dia, que pode não permitir em termos de horários, mas tento ouvir pessoas
que sabem de facto das matérias, porque acho que nós não conseguimos saber de tudo e temos de estar sempre a aprender. E portanto inspira-me a ouvir pessoas que de facto sabem, ou que eu acho que sabem, sobre determinadas matérias e que me ajudam no fundo a gerir este meu dia-a-dia, estas tarefas que vou tendo, estes desafios que vou tendo. Portanto, pequenas coisas que são muito relevantes para mim. Muito obrigada, Inês, foi um gosto recebê-la na cadeira do líder. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite. Contou com a edição em sonoplastia a cargo de Gustavo Carvalho. Tivemos connosco Inês Drummond, vice-presidente da CMVM. Quanto a nós, se tiver sugestões, dúvidas de carreira ou temas que gostasse de ver tratados, envie-me um e-mail para o céueolimite@expresso.empresa.pt. Da minha parte é tudo. Marco o encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fico bem. Já sabe, o Céu é o Limite. Desafios. É provável que muitos dos convidados deste podcast saibam do que estamos a falar. Desafios que ultrapassaram com a rapidez de reação e a velocidade de decisão dignas de um Audi. Na nossa história, de mais de 100 anos, podemos encontrar muitos exemplos destes. Por isso, escolher um para esta curta pausa no seu podcast foi outro longo desafio. O melhor é vestir o nosso fato de competição e seguir o exemplo desportivo da Audi. É que ao longo de 3 décadas, a Audi venceu títulos sucessivos nos mundiais de rally, nas provas de resistência como as 24 horas de Le Mans, nos campeonatos de turismo e na Fórmula E. Isto é Audi. Mas depois de tudo conquistado, veio a clássica travessia no deserto. Sim, veio o Dakar, a mais dura competição do mundo. E bastaram 3 anos para a Audi conseguir o que nenhuma marca tinha alcançado: o título de campeão, com um automóvel de sistema de propulsão eletrificado. E o que parecia ser uma duna intransponível, afinal, não era areia a mais. Por isso, quando ouvir falar de uma marca automóvel que ultrapassa todos os seus desafios, isto é Audi.